Olá pessoal, bom dia. Bom dia por quê? Porque já são quase 4 horas da manhã. Como eu não consegui dormir, eu prefiro remir o meu tempo, né? Já que eu não consigo dormir, ficar rolando na cama, com o corpo, né? Quando é de manhã mesmo, com o corpo todo quebrado, tem um pouco de problema seríssimo de insônia. Eu prefiro remir meu tempo, aproveitando ele para falar de coisas de Deus, né? E eu tenho um chamado que é sobre libertação. Fiz uma escola de libertação no Jocum, em Curitiba, onde a partir daí surgiu o meu chamado, que eu amo de paixão. Sou apaixonada por esse trabalho, por esse ministério, por esse chamado, por esse chamamento de Deus, né? Essa constituição de Deus na minha vida. E eu não posso deixar de falar sobre, porque é um ministério que o Senhor me responsabilizou. E eu aceitei a responsabilidade, porque vale a pena, é muito gratificante. Eu vou falar um pouco sobre a bastardia. Quem tiver dúvida, me pergunte, me chame, me pergunte, me faça perguntas. Meu e-mail já está aí, amor de Deus é para sempre, @hotmail.com. Pode me chamar no e-mail, que a gente vai tirar as dúvidas. Eu sou aluna da professora Tânia, na verdade é a pastora Tânia, juíza. Ela tem um canal dela. Sou aluna do pastor Cote, entre outros professores do Jocum, né, ali em Tamandaré, Curitiba. E fiz Avalanche no Espírito Santo, em Vitória. Eu tenho muita coisa para passar, porque muita coisa eu aprendi, muita coisa eu coloquei em prática e que me respalda, na verdade, né? Meu nome é Claudionice, sou conhecida por Nega, por Nice. Não gosto muito do Nega porque anula totalmente o meu nome, não por ser nega, porque eu sou negra, mas porque anula totalmente o meu nome. E o Nice não, Nice já abrange, né? Claudionice, Nice. Eu vou falar um pouquinho sobre bastardia, para ver se vocês conseguem entender alguma coisa. Eu possivelmente vou dividir esse áudio em dois, para não ficar muito pesado e nem cansativo para vocês. Eu trouxe uma temática para esse assunto: como tratar a bastardia nas nossas igrejas, para que o verdadeiro avivamento venha. Então, na verdade, é uma pergunta. Eu comecei como tratar a bastardia nas nossas igrejas, mas em seguida eu vou perguntando: para que o verdadeiro avivamento venha, né? Como é que a gente vai fazer isso? Deuteronômio 23:2, Moisés vai dizer assim: nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. A princípio é chocante, né? E para mim é um grande desafio falar sobre isso. Porque é chocante para quem ouve. Nenhum bastardo entrará na Assembleia dos Santos, na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Como assim? Aí eu faço uma pergunta, eu costumo fazer uma pergunta quando eu vou ministrar nas igrejas. Minha primeira ministração costuma ser essa, porque é essa que eu vou conseguir mexer nessa estrutura familiar, entrar nessa raiz dessa árvore genealógica. E aí eu costumo fazer uma pergunta: quem para vocês é o bastardo? E eu faço essa pergunta para vocês nessa noite, nessa madrugada, amanhã, né? Quem para você é o bastardo? Desculpa, porque eu não estou conseguindo dormir, mas eu estou com sono, só não estou conseguindo dormir. E aí a maioria das pessoas me diz o seguinte: bastardo é aquele que é nascido fora do casamento. É óbvio, né? Isso fica assim bem claro que é fato. Só que eu faço uma outra pergunta:
E aqueles que não se casaram, que têm filhos sem se casar, eles são o que essas crianças, esses filhos? São o que? Ninguém aceita que seja bastardo. Todo mundo acha que não, é filho. Porque bastardo é aquele que o marido pulou a cerca, né? Costuma-se usar essa frase da subjetividade mesmo, né? Do indivíduo. O marido pulou a cerca, ou a esposa pulou a cerca, e aí saiu um filho dessa pulada de cerca aí. Esse é o bastardo. Eu quero dizer para vocês que não é. Bastardo não é esse. O bastardo é aquele que nasceu fora da aliança do casamento, fora da cobertura, da proteção do casamento, fora do matrimônio. Esse é o bastardo. Aquele que o marido pulou a cerca, ou a esposa pulou a cerca e saiu uma criança dessa situação, é bastardo? É, também é. Mas não é só ele. É todo o indivíduo que nasceu de uma relação que não foi abençoada por Deus. Mas, irmã, como assim não foi abençoada por Deus? Não teve a bênção de Deus, que é o casamento. Né? Então, eu não posso deixar de dizer a verdade para vocês. E aí eu vou tratar desse assunto porque é um assunto que eu amo e que dá muito resultado. Depois que a pessoa entende isso, que a ficha cai, que as escamas são arrancadas dos olhos, comichões de ouvidos saem, a pessoa cai na real, cai em si e diz, realmente a coisa funciona dessa forma. E aí, quando Moisés explica que o filho gerado ilegitimamente não entra na congregação dos santos, isso não quer dizer que esse filho ilegítimo, que esse bastardo não seja filho de Deus. A partir do momento que ele aceita o sacrifício de Cristo para a sua vida. A partir do momento que ele é justificado mediante a salvação, mediante a confissão de Cristo como seu Salvador. Ele não é filho bastardo de Deus. Ele é filho bastardo dos pais biológicos. Que fique bem claro isso. Esse indivíduo, esse sujeito não é filho bastardo de Deus. Ele é filho legítimo de Deus. Ele foi adotado, né? Convenhamos. Mas ele se torna ilegítimo por ser gerado sem a bênção de Deus, sem o casamento, sem o guarda-chuva matrimonial, sem essa proteção. O casamento é uma proteção. O casamento protege a família, o casamento protege os filhos, o casamento protege as descendências, ou a descendência vindoura. Quando não há casamento, toda a descendência vindoura, ela também fica comprometida debaixo desse manto de maldição que é o não casamento, que é a bastardia, que é o filho da fornicação, que é o filho, o resultado de uma fornicação que não é nada bom. Não é uma coisa que dá certo na vida desse filho. Trazem muitos problemas, muitas complicações. Eu vou tentar explicar, né? Eu tenho um resumo aqui, eu vou tentar explicar dentro desse resumo, que eu acho que vai ficar muito bem claro. Daqui a pouco eu vou interromper esse vídeo para dar continuidade com o outro. O que acontece é um distúrbio espiritual. Ele instala-se uma influência espiritual demoníaca que produz uma resistência no sentido de impedir que essa pessoa que nasceu fora do casamento, ela possa se encaixar no propósito divino em relação ao casamento. Vamos lá. Acontece um distúrbio espiritual, instala-se uma influência espiritual demoníaca que produz uma resistência no sentido de impedir a pessoa de se encaixar no propósito divino em relação ao casamento, família e igreja. Ou seja,
Assembleia do Senhor. Quando a gente fala de igreja, a gente fala da Assembleia do Senhor. A gente não está falando, eu não estou falando de uma congregação, de uma denominação. Eu estou falando da Assembleia dos Santos na Terra. E aí, trocando em miúdos, produz uma resistência no sentido de impedir a pessoa de se encaixar no propósito divino, no propósito de Deus, em relação ao casamento e família e igreja, que é a Assembleia do Senhor. Essa pessoa que nasceu dessa forma, nasceu dessa relação, né, sem a bênção de Deus, sem a proteção do casamento, ela tem sérios problemas com a divindade de Deus e com relação ao casamento. Quando ela casa, ela também não é bem sucedida. Isso não é uma regra, mas na sua grande maioria. E em relação ao casamento, a família, ela é uma pessoa que não se sente pertencente a essa família e não se sente pertencente à igreja, à Assembleia dos Santos. Ou seja, desencadeia um processo de perseguição espiritual de cunho emocional, sexual e também homossexual ou homoafetivo, que é o mais, né, viável hoje se falar homoafetivo. Não se fala mais, não se usa mais essa nomenclatura homossexual, e sim homoafetivo, até porque é por conta de uma afetividade mesmo, uma falha nessa afetividade que esse homem ele se torna um homossexual ou uma lésbica, tentando fazer com que a pessoa precocemente reproduza a mesma situação pela qual ela foi gerada. Ou seja, todo bastardo, posso colocar entre aspas? Posso, mas no geral nada é uma regra, mas no geral ela reproduz tudo isso que ela fez. Ou seja, vou dar um exemplo de mim mesma. Eu tive uma filha bastarda, uma filha fora do casamento. Eu já tirei da bastardia, já inseri no corpo de Cristo, na Assembleia dos Santos, mas ela produziu a mesma coisa que eu fiz, ela produziu. Inclusive não foi com a mesma idade, porque ela decidiu ter filho mais cedo, mas ela fez tudo igual, mesmo eu tendo feito todo o processo de libertação com ela. Aí já é uma questão de decisão dessa pessoa, certo? Dá muito certo fazer essa ministração, tirar essa pessoa dessa condição de bastardia, dá muito certo. As coisas vão para o seu lugar, mas depende muito dessa pessoa que recebeu essa ministração e que tomou uma postura, uma decisão de sustentar essa libertação até que as coisas aconteçam, o casamento venha, o filho venha dentro do casamento. Mas é uma questão de posicionamento dessa pessoa. Eu vou interromper e vou começar outro, tá certo?